Vamos receber a palavra do Senhor, palavra que Deus tem para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, nesta noite, em nome de Jesus. Prepare bem teu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus ministrar a tua vida, deixa Deus ministrar teu coração, tua casa, tua família, em nome de Jesus, tá? Hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra com o seguinte tema: a sua vida fala. Porque de fato a nossa vida fala. A nossa vida, a vida que nós estamos vivendo, fala muito a respeito de cada um de nós. A tua vida, a maneira que você está vivendo hoje, fala muito a respeito de você. Fala muito a respeito do caminho que você percorreu até aqui. Fala muito a respeito dos teus relacionamentos, da tua convivência, das pessoas que fizeram parte da tua história, das pessoas que marcaram a sua vida. A sua vida fala. A sua vida, ela conta a tua história. Ela traz à tona a tua história. A vida, ela conta a respeito de como que nós interpretamos tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Nós não chegamos até onde nós chegamos e não estamos vivendo da maneira que nós estamos vivendo, simplesmente porque aconteceram as coisas que aconteceram na nossa vida, por melhores ou por piores que tenham sido. Mas nós chegamos até onde nós chegamos pela interpretação que nós fizemos, pela força que nós colocamos de cada circunstância, de cada situação, pela maneira que nós lemos a nossa vida, a nossa história. Por exemplo, você vai conhecer pessoas que vieram de uma situação muito hostil, de muita dificuldade, de muita luta, e que tinham tudo para dar errado, mas se tornaram pessoas maravilhosas. E você vai ver também o contrário. Você vai ver pessoas que vieram de famílias muito saudáveis, muito abençoadas, famílias que temiam a Deus, família exemplo de família, e que escolheram um caminho errado. A nossa vida fala a respeito de nós. A nossa vida, ela vai dizer de fato quem nós somos. E o que é importante quando a gente entra nesse tema, que é um tema importantíssimo para você pensar hoje a respeito da tua vida, o que chama muito atenção é que nós pensarmos na nossa vida, não é e entendermos a nossa vida, que a nossa vida está do jeito que está por conta da maneira que nós lidamos com ela até aqui, isso não é algo assim para você ficar desanimado, para você ficar bravo com você ou decepcionado com você. Não é nesse sentido que eu estou querendo trazer para você essa palavra nessa noite, mas no sentido de que, assim como a tua vida hoje é resultado daquilo que você construiu, também a tua vida daqui 10 anos vai ser resultado daquilo que você está construindo, ou daquilo que você decide construir a partir de hoje. O que eu quero deixar bem claro aqui é que todos nós passamos por muitas experiências, as mais diversas, para chegarmos até aqui, para estarmos até aqui onde nós estamos agora, de frente para esse aparelho celular, de frente para a televisão, de frente para esse computador, para estar ouvindo a palavra que Deus está ministrando no nosso coração. Nós temos uma história que nos trouxe até aqui. Mas não foi exatamente os acontecimentos que fizeram com que a minha vida se tornasse aquilo que ela se tornou. Mas foi o modo que eu decidi encarar, o modo que eu interpretei, a maneira que eu respondi às questões da minha vida, todas as questões que eu vivi até aqui. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. E isto é uma boa notícia. Por quê? Porque da mesma forma que você chegou até aqui onde você está, de repente até uma situação que você não gosta muito, você está vivendo uma vida que você diz, eu não estou muito feliz com a vida que eu tenho hoje. Mas foi a vida que eu construí. Só que a boa notícia é que
como foi eu que construí, eu posso construir uma vida diferente. Porque lá na frente, nós vamos descobrir que o tempo todo a nossa vida esteve nas nossas mãos. E não são necessariamente as dificuldades e as lutas que vão nos moldar, que vão dizer quem nós iremos nos tornar. Mas somos nós que vamos responder a todas as questões da nossa vida e vamos dizer quem nós seremos. O que eu quero deixar claro para você aqui é que quem diz quem você vai ser é você. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu irmão, tua irmã, não são os teus algozes, os teus inimigos, não são aqueles que fizeram mal ou que fazem mal contra você, não são as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as perdas que você tem. Mas quem você vai se tornar tem a ver com a resposta que você vai dar. A resposta que você vai dar a tudo aquilo que você está experimentando, a tudo aquilo que você está vivendo. Quero utilizar um texto aqui para começar, um texto de Josué. Olha só, Josué capítulo 13, o verso de número 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, já no finalzinho da vida dele, o Senhor lhe disse: você já está velho, Josué, mas ainda tenho muita terra para ser conquistada. Você já está velho, mas ainda tem muita terra para ser conquistada. Essa palavra mexeu comigo hoje. Porque Moisés foi um conquistador. Moisés foi um homem... Josué foi um conquistador. Foi um homem tremendamente utilizado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Josué, ele assumiu a liderança do povo de Deus, que estava andando no deserto, 40 anos, sob a liderança de Moisés, e Josué assume a liderança. Josué, ele entra na Terra Prometida e ele é o conquistador. É ele que vai conquistando, liderando o povo, junto com o povo, eles vão conquistando todos os lugares. E eles conquistaram muitas coisas. Mas quando Josué está velho já está muito avançado em idade, quase que sem forças, quase que no final da sua vida. É interessante essa conversa, porque Deus vai conversar com Josué e Deus diz assim para ele: Josué, você já está velho, mas ainda tem muita terra para ser conquistada. Você sabe o que me impressiona em Deus? É que você vai ter de Deus aquilo que você busca, ou a quantidade que você busca, ou tudo que você busca. Sabe, Deus tem mais para você. O que Deus estava falando para Josué é: Josué, eu tenho mais para você. Eu tenho mais. Você já viveu a sua vida, você já conquistou muitas coisas, você já experimentou muitas coisas, mas Josué, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Olha que impressionante. Tem algumas pessoas aqui que estão conosco que já têm uma idade um pouco avançada. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você já está velho, você já tem uma certa idade, mas ainda há muita coisa para ser conquistada. Recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Tem muita coisa para ser conquistada. Porque não tem fim. Eu gosto muito daquela experiência da viúva, né? A viúva lá, que o profeta Eliseu foi atendê-la, e o marido dela tinha morrido, tinha deixado uma dívida, e agora os credores estavam querendo levar os filhos como escravo. E é muito interessante a história dessa mulher, porque o profeta Eliseu disse para ela: olha, você tem alguma coisa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Primeiro ela disse que não tinha nada, depois ela falou que tinha um pouquinho de azeite. Aí ele falou: então arruma vasilhas e vai despejando esse pouquinho de azeite que você tem. E arruma tantas vasilhas quantas você quiser, você precisar, você tiver. E ela foi arrumando vasilhas, pegou todas da sua casa, quando não tinha mais, começou a emprestar de um vizinho, emprestar de outro, e à medida que ela ia trazendo vasilha, Deus ia enchendo. O óleo só parou de ser derramado quando o profeta pediu mais uma vasilha e ela disse: não tem mais vasilha. O que significa isso? É que o projeto de Deus, o plano de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, os projetos de Deus, os alvos de Deus, os propósitos de Deus,
eles só terminam na sua vida quando você não tem mais vasilha. Enquanto você tiver vasilha para apresentar diante do Senhor, Deus tem mais para fazer por você. Enquanto você se levantar, Deus tem mais para fazer na sua vida. Enquanto você estiver disposto, Deus irá fazer na sua vida. Deus está disposto a trabalhar na sua vida. Josué, ele foi um homem que decidiu viver uma vida na presença de Deus. E eu quero unir essas duas partes que eu falei na introdução. Eu quero unir aquela primeira parte que eu falei para você, que você é resultado da maneira que você lidou com a sua vida até aqui. E se você lidar diferente com a sua vida daqui para frente, você vai ter um resultado muito diferente, certo? Então, todos nós somos resultados da maneira que nós respondemos à vida, tá? E eu quero juntar com essa parte de Josué, de que Deus, ele tem algo tremendo para fazer na tua vida, algo novo para fazer na tua vida. Deus tem algo muito maior do que você imagina para fazer na tua vida. Deus, ele está animado. E Deus quer trabalhar na tua vida e através da tua vida. Deus quer agir através da tua vida. Agora, vamos olhar um pouquinho para a vida de Moisés. Para a vida, aliás, de Josué. Estou com Moisés na cabeça. Para a vida de Josué. Vamos olhar para a vida de Josué. Ok? Vamos olhar juntos. Por quê? Porque Josué foi um conquistador. Josué, ele foi um instrumento de Deus, extremamente usado por Deus. Ele foi líder do povo. Só que a história de Josué como conquistador, como líder, não começa depois da morte de Moisés. Começa muito antes. Você sabe que Josué, ele passou por tempos muito difíceis. Josué enfrentou o deserto 40 anos. Você sabe que de 1,5 milhão de pessoas que saiu do Egito, só Josué e Moisés é que permaneceram. Todo demais nasceu no deserto, porque todo mundo que saiu do Egito acabou morrendo pelo deserto. Mas Josué e Caleb, eles atravessaram, Josué e Caleb atravessaram todo o deserto. Eles saíram do Egito, atravessaram todo o deserto e eles entraram na Terra Prometida. A vida de Josué não foi nem um pouquinho fácil. Não foi nem um pouco fácil. E olhando para a vida de Josué, a gente aprende muito qual deve ser a postura que nós devemos ter na nossa vida para atravessar tantos problemas, atravessar tantas dificuldades e tornar-se um conquistador. E é aqui que eu quero juntar as duas coisas que eu falei nessa noite. Nós somos resultado das escolhas que nós fazemos, da resposta que nós demos às circunstâncias da nossa vida, e Deus tem bênçãos sem medidas para nós. Deus tem propósitos sem medidas para nós. Deus não tem limites no que Ele quer fazer por nós. Se você estiver disposto, disposta, Deus vai fazer na sua vida. Mas como, pastor, eu quero que Deus faça na minha vida? Como que Deus vai fazer na minha vida? Nós precisamos olhar para algumas atitudes que Josué teve ao longo de toda a sua vida e que chamam muito a atenção. A primeira atitude de Josué é essa daqui, ó. Um coração de servo. Um coração de servo. Aliás, a primeira vez que aparece o nome de Josué na Bíblia, a primeira vez que aparece o nome de Josué, a primeira vez que esse camarada aparece já com essa ideia de que ele é servo. Olha o que diz aqui, Êxodo, capítulo 24, verso 13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, seu servo, e subiu ao monte de Deus. A história de Josué, ela aparece na Bíblia com esse versículo. Esta é a primeira vez que aparece o nome de Josué. E a primeira vez que aparece o nome de Josué, aparece como servo. Moisés, que era o líder do povo, partiu com Josué, o seu servo, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Se nós queremos vencer nessa vida, se nós queremos conquistar nessa vida, se nós queremos mudar a nossa história nessa vida, nós precisamos ter um coração de servos do Senhor. Nos colocarmos a serviço de Deus. Nos colocarmos à disposição de Deus. Porque o teu caminho,
porque a tua vitória, porque o propósito que Deus tem para você passa por algo maravilhoso que Deus preparou para a tua vida. Algo maravilhoso que Deus preparou para você. E a melhor maneira de você alcançar o que Deus preparou para você é servindo. Servindo ao Senhor. Se tornando um servo do Senhor. Josué jamais imaginou que ele é que iria conduzir o povo para conquistar a terra. Mas Josué, desde o primeiro momento em que ele começou a caminhada, ele se submeteu e ele se colocou à disposição para ser um servo. Se você quer caminhar bem, se você quer ir longe, se você quer viver uma vida com abundância, se você quer ir além, seja um servo do Senhor. Seja alguém que é útil, porque o servo, ele é útil. Quando a Bíblia fala sobre Josué, nesse texto aqui, está falando sobre alguém que era útil. Alguém que estava ali para abençoar. Alguém que estava ali preparado. Alguém que estava ali aprendendo. Você sabe quem que aprende? O servo. O servo aprende porque ele está o tempo todo olhando, ele está o tempo todo auxiliando, ele está o tempo todo prestando atenção. O servo, ele é lembrado porque ele está o tempo todo junto, ele está o tempo todo servindo, ajudando. Como é importante nós termos na nossa vida, ao longo dos nossos projetos, pessoas que são servas. Pessoas que se colocam à disposição para servir o próximo. Pessoas que têm uma empresa, mas eles não têm aquela empresa apenas para enriquecer, eles não pensam só neles. Eles pensam nos seus funcionários, eles pensam nas famílias dos seus funcionários, eles pensam nos filhos dos seus funcionários. Eles estão sendo servidos pelos seus funcionários através do trabalho, mas eles também se colocam à disposição para servirem os seus funcionários. O melhor líder é aquele que serve a todos, porque liderar é servir. Uma pessoa que se coloca numa posição de liderança é uma pessoa que se coloca numa posição de serviço. Dentro de um governo, dentro de uma instituição, uma pessoa que é colocada à frente, acima de todos, que tem uma função, ela deveria entender que a função dela é função para servir. Porque nesse mundo, gente, só serve quem serve. Quem dizia isso era a Madre Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase dela que diz assim, diz da seguinte maneira: quem não serve, não serve. Quem não está disposto a servir é desnecessário. Você tem um grupo, você tem 10 pessoas. Aí você tem naquele grupo 2 pessoas que não estão dispostas a servir. Aquelas 2 pessoas são desnecessárias. Uma pessoa que não serve é desnecessária. Uma pessoa que só quer ser servida dentro de casa, no relacionamento do casamento, na vida em família, uma pessoa que só quer ser servida é desnecessária. Uma pessoa se torna necessária à medida que ela serve. Tanto que Deus, quando Moisés morre, quem que Deus chama para assumir o comando do povo? Aquele que serviu. Aquele que era útil. Por isso que tem uma frase que o pessoal utiliza, que é uma verdade. Diz o seguinte, que se você tem algo para fazer, dê para alguém que é ocupado. Porque se você der para alguém que é desocupado, o serviço não vai ser feito. Se você precisa que algo seja feito, procure alguém ocupado e entregue para essa pessoa. Porque ela faz. Agora, a pessoa desocupada não tem tempo. Você vai conversar com ela, ela vai falar, eu não tive tempo. As pessoas servas são extremamente importantes e necessárias em todo e qualquer lugar. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. O que é humildade? Humildade é colocar-se à disposição. É estar à disposição. Humildade é não se sentir superior a ninguém. Humildade não é se sentir inferior. Humildade é não se sentir superior.
Humildade é você entender que aonde você está e agora, você foi colocado por Deus aí para servir. E nós vamos descobrindo o propósito da nossa vida à medida que nós servimos. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou e falou assim para mim: pastor, eu gostaria de trabalhar, de exercer um ministério na igreja. Mas eu falei: então exerce. Você já está há tanto tempo na igreja. E ela disse: pastor, mas eu ainda não sei. Deus ainda não falou para mim qual que é o ministério. Mas eu gostaria de servir, eu tenho pedido a Deus, e Deus ainda não falou para mim qual que é o ministério. Eu falei para a pessoa, eu falei: ó, você quer saber como é que eu descobri meu ministério? Ah, fala para mim, pastor. Eu falei: ó, meu ministério eu descobri assim. Eu estava na igreja, e aí estava faltando alguém para cuidar dos adolescentes da igreja. Aí alguém chegou para mim e falou: escuta, você cuida dos adolescentes da igreja? Eu falei: eu cuido. Você já cuidou alguma vez? Não, nunca cuidei. Mas você cuida? Cuido. Aí a igreja estava precisando de gente no ministério de louvor. Alguém chegou para mim e falou: escuta, você podia ajudar no ministério de louvor? Eu falei: posso sim. Você já cantou, já tocou algum instrumento? Não, nunca fiz. Mas você pode ajudar no ministério de louvor? Posso ajudar sim. Posso ajudar sim. Eu já cuidei de criança na igreja. Aí, escuta, você pode ajudar com as crianças nessa atividade, nesse projeto que a gente vai fazer? Posso sim. Você já cuidou de criança alguma vez? Não, nunca cuidei. Mas você pode cuidar? Posso sim. É assim que a gente vai descobrindo. O nosso ministério é fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, ajudando aqui, ajudando ali. Nós podemos fazer muitas coisas, nós vamos descobrir o nosso ministério. Mas é à medida que nós servimos que nós vamos encontrando o nosso caminho. É uma pena, gente, olha aqui para mim, é uma pena que tem muita gente que, em vez de servir, ela se serve. Apenas se serve. Apenas se serve. Sabe, nós estamos na comunidade, na igreja de Cristo, para servir. Seja qual for a comunidade que você pertence, você está ali para servir. Nós estamos aqui para servir. Não é para a gente ficar engordando. Não é para a gente olhar só para nós, sabe? Parece que um cabresto aqui, né? Ficar só olhando só para nós. Não consegue enxergar do lado e prestar atenção que a gente pode ajudar quem está do nosso lado. Nós todos estamos aqui para servir. Você foi colocado aí para servir, para abençoar todo mundo aqui da nossa comunidade, porque essa aqui é a nossa comunidade. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, abençoar a vida uns dos outros. E se você quer, presta atenção, gente, se você quer interpretar a tua vida de modo positivo, se você quer responder a tua vida de modo positivo, seja útil, seja servo. Sirva. Sirva a Deus no mundo. Tá entendendo? Sirva a Deus no mundo. Nós fomos colocados aqui nessa terra para servirmos a Deus. Nós não servimos a ninguém. Nós servimos a Deus no mundo. Eu sirvo a Deus servindo fulano, servindo ciclano, servindo a comunidade, servindo o meu país, mas acima de tudo eu estou servindo ao meu Deus. É por isso que alguém às vezes pergunta, fala: poxa, mas os caras estão fazendo isso e você continua? Continuo, porque eu estou servindo a Deus. Eu estou fazendo o meu papel na história. Eu estou cumprindo o meu papel na história. Eu quero ser útil. E do que depender de mim, eu quero que a minha família, a minha comunidade cristã, o meu país se torne um lugar melhor para viver. Do que depender de mim, meu desejo é que essa geração deixe para a geração futura o mundo melhor. Não um mundo pior do que aquele que nós pegamos. Isto é servir. É se colocar à disposição para servir. Servir a Deus acima de tudo e qualquer coisa. Servimos ao nosso Deus. E servimos ao nosso Deus como, gente? Servindo as pessoas. Servindo a nossa família. Servindo a nossa comunidade. Servindo o nosso país. Servindo a humanidade. É assim que a gente serve. O dia que alguém perguntar para você, você serve, você está servindo a quem? Eu estou servindo ao meu Deus.
Mas como que você serve teu Deus? Servindo as pessoas, servindo o meu próximo, servindo a minha comunidade, a minha família, o meu país. Aí eu estou servindo a Deus. Está lá em Mateus capítulo 25. Toda vez que você deu de comer a um faminto, você deu de comer a mim. Toda vez que você vestiu uma pessoa que estava com frio, você vestiu a mim. Toda vez que você foi visitar alguém que estava numa prisão, você visitou a mim. Toda vez que você estendeu a mão a alguém que precisava, você estendeu a mão para mim. Nós estávamos servindo a Deus enquanto estávamos servindo. Você está me entendendo, gente? Sabe o que fez Josué ser um conquistador? A ponto de que ele ainda, ele idoso, Deus falou que ainda tinha muita coisa para ser conquistada. Sabe o que fez com que Josué fosse um conquistador? A visão que ele tinha de servir. A decisão que ele tomou de servir. De ser um servo. Sabe por que Josué se tornou o líder de todos? Porque ele se submeteu a ser um auxiliar de Moisés. Eu vou auxiliar Moisés, eu vou ajudar Moisés. Como é bom quando a gente encontra pessoas que nos ajudam de fato. Pessoas que estendem as mãos para nós. Mas melhor ainda, gente, olha para mim, melhor ainda é o dia em que você se torna alguém que ajuda o teu próximo. Alguém que estende a mão para o teu próximo. Josué não viveu vida fácil, não. Josué não teve vida fácil, não teve vida tranquila. Ah, mas Josué serviu porque a vida dele era mais tranquila. Não, não era não, gente. Ele perdeu família, ele perdeu todo mundo, ele nasceu escravo, ele passou 40 anos no deserto, ele passou dificuldades. Ele sofreu com a morte de Moisés, ele passou por um monte de coisa. Mas ele decidiu que ele iria fazer com que a sua vida fosse útil. A tua vida, gente, presta atenção, a tua vida é útil. Se eu te perguntasse agora aqui, escuta, a tua vida é útil. Você acha que a tua vida é útil? Se não é, meu irmão, não é para você, ai meu Deus, então minha vida não. Não, se não é, é para ser a partir de hoje. Não é para desistir da vida, não é para, ai meu Deus, que crápula que eu fui, que pessoa terrível que eu fui. Não é para ficar se lamentando, não, gente. É para você tomar a decisão de ser útil a partir de hoje. Começa a ser útil a partir de hoje. O que você pode fazer para ajudar? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer, sabe? A pessoa, você já percebeu que as pessoas úteis, elas têm menos tempo para ficar pensando bobagem, ficar pensando besteira. Quando a cabeça está vazia, a gente pensa muita bobagem, a gente faz muita bobagem. Quando a gente enche a nossa cabeça com coisas boas, com trabalho, com caminho, quando a gente enche a nossa cabeça com auxílio, com bondade, com ajuda, a nossa vida ganha sentido. A nossa vida ganha propósito. Josué viveu uma vida extraordinária e foi um excelente conquistador, a ponto de que, velho, Deus falou para ele, ainda tem muita coisa para você, Josué. Sabe por quê? Porque Josué foi uma pessoa serva. Uma outra coisa que a gente aprende com Josué, ele combinava trabalho e força. Trabalho e esforço. Você vai encontrar Josué trabalhando. Se você ler ali Êxodo, Números, se você ler ali onde fala a respeito de Josué, o livro de Josué, Deuteronômio, se você for estudar, você vai descobrir que o nome de Josué é trabalho. É um cara trabalhador, é um cara esforçado, é um cara visionário. É um cara que olhava para frente. É um cara que, sabe, não ficava contabilizando perdas, contabilizando derrotas. Às vezes a gente fica contabilizando perdas e derrotas na nossa vida. Meu irmão, de repente, ai pastor, meu marido me largou. Alguém estava falando para mim essa semana, ai meu marido me largou, me deixou para trás, sei que lá, faz um ano, sei que lá, papai. Eu falei, graças a Deus, porque não valia nada. Graças a Deus. Levanta a tua cabeça, segue a tua vida, mulher, eu falei. Valoriza a tua vida, valoriza a tua história. Levanta a tua cabeça, certo? Caminha. Vai ficar agora para trás por causa do outro? Levanta a tua cabeça e segue. Sabe, reconstrói tua vida. Sabe, responde diferente para a tua vida. Responde diferente. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um curso, vai se envolver com a vida. Vai ajudar numa instituição. Vai fazer alguma coisa.
Sabe, não fica parada pensando que senão a gente vai ficando louco mesmo. Comece a colocar a cabeça para funcionar, pega um livro para ler. Tem tantos cursos, né? Hoje eu disponibilizei ali no WhatsApp oficial da nossa igreja. Tem 156 cursos que são dados aí de graça pela Faculdade Getúlio Vargas, e por um monte pelo Senai, pelo Senac, enfim. São 150 cursos ali gratuitos. Você pode entrar, fazer, começa a fazer. Tantas coisas boas para a gente ver. Certo? Trabalhar, sabe? Começar a mexer as coisas da nossa vida, começar a trabalhar, desenvolver a nossa vida. Olha o que diz o texto aqui. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Verso seguinte. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Começaram a trabalhar. Sabe, não dá para a gente desistir da vida. Esse texto é um texto interessante, porque nesse texto aí, no capítulo 13, Moisés tinha mandado os 12 espias para ir espiar a terra. E entre os 12 estava Josué e Calebe. Dos 12, 10 vieram falando o seguinte, presta atenção. Os 10 vieram falando o seguinte: a terra é boa. Deus não mentiu. A terra é maravilhosa. Os frutos são enormes. A abundância daquela terra é lugar próspero. É maravilhoso. É muito melhor do que nós imaginamos. Aí o povo foi ficando animado. Aí os 10 falaram o seguinte: mas nós não devemos ir. Porque lá tem gigantes. Porque lá tem inimigos. Porque lá tem dificuldades muito maiores. E eles chegaram a dizer o seguinte: nós olhávamos para aqueles gigantes, para aqueles homens gigantes de lá, e nós nos víamos como gafanhotos. Porque nós éramos nada diante deles. Nós não devemos ir. Nesse mesmo instante, Josué e Calebe deram um passo à frente e falaram: como não ir? Se Deus prometeu para nós essa terra, se Deus disse que nos daria essa terra, se Deus nos deu de presente essa terra, nós devemos entrar e conquistar. Nós devemos entrar e trabalhar. Nós devemos entrar e nos esforçar. Nós devemos entrar e servir a Deus, porque Deus nos dará essa terra como Ele prometeu. Olha a disposição de Josué e de Calebe. Vamos trabalhar, gente. Vamos correr atrás. Ai, pastor, mas as dificuldades agora com a situação do mundo, o mundo ficou muito pior, agora está muito difícil. Meu irmão, vamos trabalhar. Nós não temos outra alternativa, não. Não dá para voltar atrás. Não dá para dormir e acordar numa outra época. Não dá para voltar o tempo e ficar livre disso. Nós vamos ter que enfrentar. Os problemas, as dificuldades que apareceram na tua vida, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que prosseguir. Certo? É isso que Josué estava falando aqui. Vamos trabalhar. Vamos esforçar nossas mãos, vamos servir. Vamos nos esforçar. Vamos caminhar, vamos prosseguir. Deus tem uma promessa para nós e a vida nossa é essa. Deus não falou que a gente não ia ter dificuldade. Vamos prosseguir, vamos para cima. Vamos acreditar, vamos continuar buscando a Deus. Sabe, não é assim. Tem gente que é assim, é crente, muito crente. É crente demais, Canta, chora, berra, geme e faz isso, faz aquilo. É crente demais. Mas, gente, qualquer coisinha que aparece, a pessoa já desanima de tudo, desiste de Deus. Deus não existe, Deus não liga para mim, Deus não liga para minha família. É interessante porque essas pessoas nunca prestaram atenção na pessoa que está dentro da igreja dela, do lado dela, e que está passando por um monte de dificuldade. E ela batia nas costas do irmãozinho lá e falava: força, meu irmão, força, porque Deus é contigo. Mas na hora que acontece alguma coisinha na vida dela, ela desiste de tudo, desiste de Deus, entra em choque, entra em parafuso. Nós vamos ter dificuldade sim, meu irmão. Nós vamos ter luta, não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente mudar a história do nosso país. Não vai ser fácil a gente mudar a história das coisas. Mas nós não podemos viver como quem não crê. Nós precisamos crer e confiar que Deus está no controle da história e que o nosso país está nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e não tem nada nessa terra que mude esta verdade. Deus está
acredite em Deus ou não acredite, isso não importa. Tem gente que diz, eu não acredito em Deus. Problema de quem não acredita. Problema de quem não acredita. Acreditando ou não acreditando, meu irmão, Deus está no controle da história. Acreditando ou não acreditando, tudo está nas mãos de Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. E a Ele pertence toda a terra. E eu acredito muito em Mateus 28, 18, quando Jesus ele diz assim para os apóstolos, depois que ele aparece ressuscitado, ele diz assim para os apóstolos, todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu acredito que todo poder e toda autoridade está nas mãos de Jesus. Eu acredito que Jesus é o Senhor da nossa vida. E que é Ele que está nos conduzindo. Ele é o pastor da nossa vida. E nós vamos continuar prosseguindo. Eu tenho visto aí o Claudemar e a Carminha enfrentando toda essa luta com a Rafaela. Eu fico emocionado. Fico emocionado de ver, porque eu convivo lá na casa deles. Eu sei da fé que eles têm, das dificuldades que eles passam. Faz 30 anos que eles estão passando por toda essa luta. E eles continuam firmes em Deus, servindo a Deus. Fiéis, inclusive no dízimo, na oferta, com toda a dificuldade que passa. E tem gente que por qualquer coisinha já para, já não dou mais, já não sirvo mais, já não estou mais, sabe? Já não estou mais servindo a igreja, já não estou mais dizimando, já não estou mais entregando, já não estou mais, sabe? Já não estou mais fazendo nada. Já está desistindo da vida? Esses dias, faz uma semana e pouquinho, eu estou lá na casa do Claudemar e da Carminha, ajudando eles lá, eu e a Simone, com eles nesse momento, para dar uma força e tal, e ajudando o Carrafa com as coisas, eles indo para o hospital e voltando. Esses dias eu vou passando por lá, eu vejo no quarto lá o Claudemar ajoelhado, orando, buscando a Deus de joelhos, com toda a dificuldade, com toda a luta que está enfrentando. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que essas pessoas são inspiração para nós. De luta, de se entregar, de se colocar diante de Deus, sabe? De não querer vida fácil, não. De não querer que Deus fique colocando as coisas na mão, de mão beijada. Tem muito disso na vida nossa com Deus. Tem muito disso de orar e achar que Deus vai dar. E é por isso que chega essas igrejas que enganam as pessoas. Dá R$1.000 que aí a tua vida muda. Dá 10 mil que daí vai acontecer tal coisa. Olha, se você entrar e der R$1.000 aqui, vai acontecer isso e aquilo. Meu irmão, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Primeiro que, quando a gente oferta e quando a gente dizima na casa de Deus, a gente tem que fazer por amor. É dado, não é investimento. A igreja não é banco. Igreja não é banco. Se você quer ganhar dinheiro dessa forma, vai lá na XP Investimento, vai lá no Banco Itaú, vai lá no Uniprime, vai no Bradesco, no outro banco. Mas a igreja é o lugar que a gente chega e a gente entrega, a gente doa, a gente dá, entendeu? E quem acha que não tem que dar, não dá, não tem problema nenhum, não. Não tem problema, é um privilégio para aqueles que servem a Deus. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio. É um privilégio. Você está me entendendo? Trabalhar e servir a Deus é um privilégio. Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, fantástica. E essa frase é um papelzinho que eu ganhei uma vez que diz o seguinte, para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haver conhecido. Não esmureça, meu irmão, porque o dia amanheceu nublado. Não esmureça, meu irmão, porque uma notícia diferente apareceu. Teu Deus é teu Deus e Ele é Senhor sobre tudo. E Ele é Senhor sobre todas as coisas, até sobre os problemas. É o que Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram para o Nabucodonosor. Ele é Deus e se Ele quiser jogar a gente no fogo, Ele joga. E se Ele quiser que a gente queima no fogo, a gente queima. E se Ele quiser curar a gente, Ele cura. E se Ele quiser que a gente atravesse essa fornalha e não aconteça nada com a gente atravessa. Mas Ele é Deus. Nós não estamos aqui para questionar o nosso Deus. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para trabalhar. Você sabe por que Josué se tornou um conquistador? A ponto de, no final da sua vida, Deus falar para ele que ainda havia muitas coisas para ele conquistar? Sabe por quê que havia tanta coisa de Deus para a vida de Josué? Sabe por quê? Primeiro, porque Josué era servo. E Deus não está a fim de perder tempo com quem não é servo. Jesus disse que ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. E Jesus diz, assim como eu vim, eu vos envio. Palavra de Jesus, não é minha palavra. Acho que é João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos
Envio. Da mesma forma, é para servir. Por que Josué foi o que foi? Por que Deus tinha tanto para Josué? Deus tinha tanto para Josué porque ele servia. Deus tinha tanto para Josué porque ele trabalhava, porque ele era esforçado, porque ele se esforçava. Tem uma parábola que Jesus conta, né, dos talentos. E aí Jesus diz o seguinte: deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Aí quando voltou, depois de um tempo, o que ganhou 5 ganhou mais 5, tinha 10. O que tinha ganho 2 ganhou mais 2, tinha 4. E o que ganhou 1 enterrou o talento. Enterrou. Ah, fiquei com medo, enterrei o talento. Meu irmão, teu talento não é para ser enterrado. Teu talento é para ser utilizado. Se você tem o talento para dar aula, quantas pessoas precisam de receber uma aula com excelência? Seja você recebendo, trabalhando numa escola e recebendo teu salário e dando a melhor aula que uma pessoa pode dar. Não sendo medíocre no teu dar aula. Seja você ajudando numa instituição de caridade, ali ajudando. Ou fazendo as duas coisas. Fazer com excelência, fazer como quem serve. Para tornar esse mundo um lugar habitável, um lugar melhor. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque não é todo mundo que está recebendo essa palavra, não. Não é todo mundo que está entendendo essa palavra, não. Não é todo mundo que tem esse privilégio que eu e você temos de estar aqui ouvindo palavra que edifica a nossa vida e que nos ajuda a mudar a nossa vida de fato. Transformar o nosso caminho de fato. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. A oportunidade que Deus tem me dado, eu quero aproveitar. E eu quero fazer a minha vida ser útil. Eu quero ser um sonhador, eu quero ser um conquistador. Não apenas um sonhador, eu quero ser um conquistador. Sabe por que Deus fez o que fez com a vida de José, do Egito? Foi vendido como escravo pelos seus irmãos? Foi jogado dentro de um calabouço? Sabe, enfrentou um monte de dificuldade, foi injustiçado. Acabou se tornando prisioneiro depois, mais para frente, quando a vida parecia que ia caminhar. Sabe por que no final esse homem se tornou tão importante, governador do Egito? Sabe por que Deus fez com José o que fez? Porque José era servo. Porque José servia, ele tinha uma mão boa para servir. Tem gente que não aproveita as mãos que tem. Tem a mão boa para servir. Pergunta para tua esposa o que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer para você. Pergunta para os teus filhos, para os teus pais, o que eu posso fazer por vocês. Pergunta para a tua comunidade, pergunta para o teu país, o que eu posso fazer por você. Eu e você somos instrumentos de Deus nesse lugar. Estamos servindo a Deus no mundo. Nós não somos desse mundo, mas estamos servindo o nosso Deus nesse mundo. Assim como Jesus serviu a Deus nesse mundo. Eu e você estamos aqui para servir. Eu e você estamos aqui para trabalhar. Isaías 64, Deus diz assim, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha, gente. Deus trabalha. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, em Salmos, que enquanto nós dormimos, nós descansamos, Deus está trabalhando. João capítulo 4, Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nosso Deus é um Deus que trabalha. E os filhos de Deus também são homens e mulheres que trabalham, que se esforçam, sabe? Se esforce, meu irmão, se esforce, acredita. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua sorte. Se esforça, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 12, 14. Do fruto da tua boca, do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O trabalho de suas mãos será recompensado. É uma promessa. O trabalho de suas mãos será recompensado. O trabalho de suas mãos será recompensado. Então trabalhe, se esforce. E por último, para terminar, que eu já me alonguei demais aqui hoje, uma outra qualidade que tinha em Josué era que ele andava com Deus. Andava com Deus. Olha só, as vezes que aparece Josué, olha que tremendo, gente. Olha que tremendo. As vezes que aparece Josué,
Ó, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, como servo, não se afastava da tenda. Olha que tremendo. Porque o texto bíblico diz que Moisés, ele entrava na tenda para falar com Deus. E Deus se manifestava dentro daquela tenda. Só que o Josué, ele era tão apaixonado por Deus, tão apaixonado por Moisés, tão apaixonado pela obra de Deus, tão apaixonado pelo trabalho, que ele ficava ali perto da tenda. E ele ficava tentando ver alguma coisa. E eu fico imaginando Moisés dentro da tenda e Josué só de butuca, querendo ver alguma coisa. Interessado em experimentar Deus, em ouvir Deus. Tanto que quando Deus fala com ele, depois que Moisés morre, ele entende que é Deus que está falando. Por que ele entende que Deus que está falando? Porque ele já tinha experiência, ele já tinha visto Deus falar com Moisés. E ele disse, olha, Deus, do jeito que Deus falava com Moisés, ele está falando comigo. Ele tinha intimidade. Pessoas que vivem essa vida maravilhosa, conquistadora, como Josué viveu, que no final da sua vida ainda tinha muito sonho, muito projeto de Deus, muito plano de Deus para acontecer, muita coisa para ser conquistada ainda. As pessoas que vivem desse jeito são pessoas que servem, são pessoas que trabalham e são pessoas que servem a Deus aqui nesse mundo, trabalham muito, se esforçam e são pessoas que andam com Deus, que têm prazer em andar com Deus, que não perde tempo de andar com Deus. Olha o outro texto aqui. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso aqui é a palavra de Deus para Josué, quando Deus chama Josué para continuar, para entrar na terra prometida. Deus diz, olha, fique firme na palavra, não se desvie para a direita, para a esquerda, coloque a palavra na tua frente, siga, persista, continue firme na minha palavra, e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. E o último texto, os últimos 3 versos que eu quero citar são esses aqui, olha. Então Moisés desceu do monte, levando... Isso aqui é quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, lembra dos 10 mandamentos? Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Olha aqui agora. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Aqui, que é o diferencial aqui desse texto, que chama a atenção aqui no tema, é que Josué estava lá perto. Josué estava de butuca. Você já viu Josué de butuca aí? Ele estava de olho. Deus estava falando com Moisés face a face. Moisés estava tendo uma experiência com Deus e Josué estava perto. É isso que faz a diferença. Ter sede de Deus, ter fome de Deus, querer estar perto de Deus. É isso que faz a diferença na vida de todos nós. É isso que faz a diferença na tua vida e no teu caminho. Eu quero convidar você para desejar, para amar, para querer estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, sabe? Ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Ande ao lado de pessoas que temem a Deus, que estão cheias de Deus. É isso que Josué faz. Josué sabe que Moisés está cheio de Deus. Diz a palavra do Senhor que quando Moisés descia do monte, quando ele falava com Deus, quando ele saía da tenda, o rosto dele brilhava. E Josué, ele queria estar perto de Moisés. Ele queria estar perto do Shekinah, do poder de Deus, da unção de Deus. Ele queria estar perto da manifestação de Deus. Meu irmão, quer ter uma vida extraordinária, maravilhosa? Ande buscando a presença de Deus. Ande ao lado de pessoas que estão na presença de Deus, que estão se enchendo do poder de Deus. Fique de butuca. Vá procurar Deus. Vá buscar Deus. Aonde você vê que tem fogo, vai. Aonde você vê que tem uma chama, vai. Sabe, às vezes a gente fica buscando outras coisas, buscando tragédia, gastando o nosso dia vendo tragédia, vendo isso, vendo aquilo, vendo porcaria. Busca Deus, coloque a tua vida, se encha de Deus.
Encha teu coração e a tua vida do poder de Deus. Permita que Deus enche teu coração. Quero concluir nessa noite, porque eu alonguei demais, mas eu quero concluir. Eu precisava dizer tudo isso para vocês. Gente, olha aqui. Vou concluir. Como que eu comecei a ministração dessa noite? Eu comecei dizendo que a vida que você tem hoje é a vida que você construiu, tá? Eu sei que muitos aqui passaram, estão passando por momentos muito difíceis. Mas não são os momentos que dizem como a nossa vida vai ser. É a resposta que nós damos. Alguém disse que a nossa vida é 10% daquilo que aconteceu e 90% de como nós respondemos àquilo que aconteceu. A tua vida é 10% o que aconteceu e 90% como você respondeu ao que aconteceu. De modo que eu digo para você que a tua vida está nas tuas mãos. A tua vida não está na mão da circunstância, a tua vida não está na mão de uma pessoa, a tua vida não está na mão de ninguém. A tua vida está nas tuas mãos. Nós olhamos para a vida de Josué e nós vimos que Josué, mesmo idoso, velho, já chegando no final da sua vida, Deus falou com ele e disse: Josué, eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Eu ainda tenho muitas conquistas para te dar. Por que que Deus tinha tanta coisa para Josué? Por que que Deus tinha tanta conquista para Josué? Nós aprendemos. Porque Josué viveu uma vida muito difícil também. Assim como você, assim como eu. Mas sabe o que que Josué decidiu? Ele decidiu que ele seria útil. Ele decidiu que ele iria servir. Ele iria viver uma vida para servir. Josué decidiu que ele iria trabalhar. Em vez de ficar contabilizando problemas, dificuldades, em vez de ficar paralisado frente aos dilemas e aos problemas da vida, ele iria trabalhar. Em vez de ficar olhando o impossível, ele ia fazer o que era possível. E Josué também tinha um profundo desejo de estar na presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele corria para a presença de Deus. Ele clamava pela presença de Deus. Ele desejava ardentemente a presença de Deus. Não perdia oportunidade, não. Ele via que Moisés ia para o lado da tenda, ele corria atrás. Porque ele queria ver o que Deus estava fazendo. Ele tinha sede de Deus. Ele tomou uma decisão certa. A decisão de andar ao lado de homens de Deus. A decisão de andar ao lado de mulheres de Deus. Tome essa decisão também. Ande ao lado de homens de Deus e de mulheres de Deus. Ouça homens de Deus e mulheres de Deus. Pessoas que temem a Deus. Pessoas que amam a palavra de Deus. Pessoas que querem viver uma vida de acordo com os propósitos divinos. Deus abençoe teu coração e a tua vida. Tem jeito? A tua vida tem jeito. A minha vida tem jeito. O que nós precisamos é responder com serviço, com utilidade, responder com trabalho, com esforço e responder também a nossa vida com temor a Deus, com desejo ardente pela presença do nosso Deus. Deus abençoe teu coração e a tua vida. Você é muito especial. Por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que você ouviu essa palavra. Deus deu essa palavra para você, para abençoar a tua vida. Obrigado, Deus, por esta noite, por tua graça, pelo teu Espírito, pelo teu poder. Obrigado pela manifestação do teu amor nesse lugar, Pai. Nós estamos impactados nessa noite com a palavra que nós recebemos do teu Espírito Santo, Pai. Vinda do Senhor, Pai. Eu clamo a ti, Deus, em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor ministre o coração, Pai, de cada um que está aqui, Deus. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e o teu poder, a tua graça, Pai, sobre todos. Obrigado, Deus, pelo teu agir, pelo teu mover. Obrigado, Senhor. Eu clamo a ti, Deus, e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. Aqueles, Deus, que, como Josué, tomaram a decisão nesta noite, Deus, de rever a sua vida, de se reposicionar, de mudar o seu caminho, a sua história, Deus. Abençoe, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus.
a vida, Pai, deste teu filho, desta tua filha, que hoje estão aqui dizendo, Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou tomar posições diferentes, eu vou agir de maneira diferente na minha vida, eu vou viver de modo diferente. Abençoe, Deus, e ajude cada um que está tomando essa decisão hoje, Pai. Ampara, Deus, na tua palavra, de acordo, Deus, com os teus propósitos, com os teus desígnios, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Deus, também, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja abençoando cada família que está aqui representada. Esta casa, Deus, aonde nós entramos, aonde nós estamos, que o Teu Espírito Santo e o Teu poder estejam se manifestando dentro dessa casa, no meio dessa família, Pai, derramando o poder do Teu Espírito Santo nesta casa, Pai, movendo, Deus, esta família, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoe, Deus, com toda sorte de bênçãos esta casa, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder no meio, Deus, desta família, Senhor, em nome de Jesus. Traz a Tua cura, Pai. Restaura, Senhor Deus, casamento, restaura a família, restaura relacionamento com filho, com filha. Restaura, Pai, o relacionamento com os pais. Restaura, Deus, em nome de Jesus, as famílias, Pai, nesta noite. Abençoe, Deus, também, Pai, o chamado de cada um, Pai, o projeto, abençoe o trabalho, a vida profissional. Eu clamo a Ti, Deus, por todas as áreas da vida, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada família, em todas as áreas da vida, Senhor. Coloco, Pai, diante do Senhor todas as orações que foram apresentadas aqui, através, Senhor Deus, dos nossos comentários, todas as orações, os pedidos de oração que foram colocados ali, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Cada pedido de oração que está no coração de cada um agora aqui também, Deus. Que o Senhor esteja ouvindo e que o Senhor esteja recebendo para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoe, Deus, com o Teu Espírito Santo, Deus. Abençoe com o Teu poder. Derrama, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua glória, Pai. Derrama, Deus, o Teu poder e a Tua unção, Deus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida, Senhor Deus, de cada um, Pai. Ministra, Deus, a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Deus, por todos que estão precisando, Pai. Precisando de uma oração, precisando de uma cura, precisando de uma graça. Intercedo pela vida da Rafaela, Pai, que passou por um procedimento hoje. Abençoe a vida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. A dona Maria Gibim, Pai, abençoe a vida dela, a recuperação dela, em nome de Jesus. Abençoe a dona Maria, Pai. Abençoe a todos, Pai. Todos aqui, Senhor, que estão passando, precisando de uma graça do Senhor. Que o Senhor abençoe. Talvez passando por um problema financeiro, Pai. Ajuda, Pai. Deus abre portas, Pai. Precisando, Deus, precisando de trabalho, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua graça e o Teu poder, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. O Senhor sabe, Pai, conhece todas as necessidades. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, tua família, tua casa, teu coração, em o nome de Jesus.